Por que certas pessoas se instalam em nossa mente sem pedir licença? Carl Jung nos lembra que essa persistência não é aleatória, mas um convite do inconsciente para o autoconhecimento. É como se o outro espelhasse aspectos nossos que não reconhecemos, talvez qualidades ocultas ou aquilo que idealizamos e precisamos integrar. O que será que essas presenças revelam sobre nós mesmos? Vemos nos outros o que já existe dentro. E as sincronicidades, aqueles encontros significativos, são como bússolas internas. Como transformar essa aparente obsessão em crescimento genuíno? Decodificar esses sinais é um mapa para o desenvolvimento. Não se trata do outro, mas de despertar para o próprio universo interior, assumindo as rédeas da sua jornada. Se este conteúdo tocou você, curta e inscreva-se para mais reflexões. Assumir as rédeas da sua jornada significa mergulhar fundo no oceano da própria psique. Se alguém insiste em habitar seus pensamentos, não seria um convite para desvendar as profundezas do seu próprio eu, aquilo que está submerso como a maior parte de um iceberg? Carl Jung nos legou a compreensão de que essa persistência não é um mero acaso, mas um sinal, um alerta do nosso inconsciente. É como se a mente trouxesse essa pessoa para o palco central, justamente porque ela tem a chave para abrir portas internas, mexendo com algo profundo em nós, indicando que há aspectos clamando por atenção e integração. Imagine, por exemplo, que você se sinta constantemente incomodado ou fascinado por alguém que parece excessivamente ambicioso ou, quem sabe, incrivelmente despreocupado. Essas características, tanto as que nos irritam quanto as que admiramos, podem ser um reflexo direto de nossa própria sombra. A sombra, na psicologia junguiana, é o conjunto de qualidades e traços de personalidade que reprimimos ou negamos em nós mesmos, seja por considerá-los socialmente inaceitáveis ou por medo de confrontá-los. Essa parte oculta de nós pode conter tanto aspectos negativos, como a raiva não expressa, a inveja, a preguiça, quanto positivos, como a criatividade sufocada, a ambição contida, a espontaneidade reprimida. A pessoa que se fixa em nossa mente, então, atua como um espelho dessas características ocultas, mostrando-nos o que precisamos reconhecer e integrar. Se você se irrita com a desorganização de alguém, talvez esteja negando sua própria necessidade de liberdade ou sua dificuldade em manter o controle em todas as áreas. Se admira a coragem alheia, talvez sua própria bravura esteja adormecida, esperando para ser despertada. Mas o espelhamento vai além. Existe também a dança dos arquétipos do ânima e ânimos. Anima é a representação do feminino inconsciente na psique masculina, e ânimos, o masculino inconsciente na psique feminina. Eles são, em essência, os lados opostos de nossa psique que buscamos equilibrar. Quando somos atraídos ou fixados por alguém, essa pessoa pode estar encarnando um aspecto do nosso ânima ou ânimos que está desintegrado ou não desenvolvido em nós. Se um homem se apaixona por uma mulher que ele percebe como extremamente compassiva e intuitiva, talvez ele esteja projetando seu anima, o lado feminino que ele precisa desenvolver em si mesmo. Da mesma forma, se uma mulher se sente irresistivelmente atraída por um homem com grande força e racionalidade, pode ser que seu ânimos esteja sendo projetado, indicando a necessidade de integrar essas qualidades. O que será que essas projeções revelam sobre quem realmente somos e o que precisamos desenvolver para nos tornarmos mais completos? A projeção é um mecanismo psíquico poderoso e comum. Frequentemente, vemos nos outros o que já existe em nós. Não é que o outro seja exatamente aquilo que projetamos, mas a nossa percepção e a intensidade da nossa reação a ele são coloridas pelos nossos próprios conteúdos internos. Essa pessoa que não sai da mente é um convite para olharmos para dentro, reconhecendo que o problema ou a solução que vemos nela reside, em grande parte, em nós mesmos.
é um exercício de honestidade brutal com o próprio universo interior. E há ainda a sincronicidade, um conceito junguiano que descreve coincidências significativas, onde eventos internos, pensamentos, sentimentos e externos acontecimentos no mundo se conectam de forma que não pode ser explicada por causa e efeito, mas que possuem um significado profundo para o indivíduo. A sincronicidade age como um sussurro do universo, um sinal de que estamos alinhados com um propósito maior ou que precisamos prestar atenção a algo em nosso caminho. Se você está pensando intensamente em alguém e de repente essa pessoa aparece ou você recebe uma notícia inesperada sobre ela, isso pode ser uma sincronicidade, um convite para decifrar a mensagem que sua própria psique está tentando comunicar. Esses momentos não são meros acasos, mas pontes entre o consciente e o inconsciente, sugerindo que estamos em um momento propício para o autoconhecimento. Diante de toda essa complexidade do nosso mundo interior, como podemos, então, transformar a aparente obsessão por alguém em uma poderosa jornada de crescimento pessoal e bem-estar emocional, em vez de nos perdermos na busca pelo outro? A chave está em redirecionar o foco. Em vez de tentar decifrar a outra pessoa, a jornada se torna sobre decodificar os sinais que ela, involuntariamente, ativa em você. É um processo de se tornar consciente do próprio universo interior, mapeando desejos não reconhecidos, medos não enfrentados e emoções não resolvidas. Ao reconhecer a sombra, integrar o anima e o animus e compreender as projeções e sincronicidades, você assume o controle da própria narrativa. Não se trata de uma tarefa simples, mas de um mergulho corajoso na psique, que culmina no despertar para uma versão mais plena e autêntica de si mesmo. A pessoa que insiste em sua mente não é uma maldição, mas um guia inesperado, um catalisador para a sua própria evolução. Se esta reflexão ressoou com você, curta e inscreva-se para continuar essa jornada de autodescoberta. A pessoa que insiste em sua mente é de fato um guia inesperado, um catalisador para a sua própria evolução. Mas como se engaja verdadeiramente com essa orientação interna? Não basta apenas reconhecer que a outra pessoa é um espelho. É preciso ir além, decifrando a linguagem sutil do seu próprio inconsciente. Isso começa com uma prática de auto-observação diligente. Ao invés de se prender ao que o outro faz ou deixa de fazer, volte a lente para si mesmo. O que exatamente nessa pessoa me incomoda ou me atrai tanto? Qual é a emoção que surge em mim ao pensar nela? A raiva, a inveja, a admiração, a tristeza? Essas emoções são chaves que destrancam compartimentos internos, apontando para aspectos não resolvidos ou potencialidades adormecidas. É como se a mente trouxesse essa figura à tona, para forçá-lo a olhar para dentro, a reconhecer o que você tem escondido de si mesmo. Para transformar essa inquietude em crescimento, a primeira ação é a honestidade radical consigo mesmo. Pergunte-se: que parte de mim se sente ameaçada ou inspirada? Que traços que vejo nela ressoam com algo que eu neguei em mim ou que ainda não desenvolvi? A sombra, que guarda aquilo que reprimimos, pode se manifestar na irritação com a arrogância alheia, quando talvez você mesmo precise reconhecer e canalizar sua própria assertividade de forma saudável. Ou na admiração pela leveza de alguém, quando sua própria vida talvez esteja sobrecarregada por expectativas rígidas. Reconhecer essas projeções não é um sinal de fraqueza, mas de um profundo ato de coragem, um passo fundamental para a integração de todas as suas facetas. Afinal, ao invés de buscar a perfeição no outro, não seria mais libertador encontrar e cultivar a própria autenticidade? O processo de integração da sombra e dos arquétipos ânima e ânimos é uma jornada contínua de autodescoberta. Significa trazer para a luz da consciência aquilo que foi relegado às profundezas. No caso da sombra,
É aceitar que você possui tanto as qualidades que admira quanto as que detesta, e aprender a gerenciá-las, expressando-as de forma construtiva. A raiva, por exemplo, não é intrinsecamente ruim. Ela pode ser uma força poderosa para estabelecer limites e buscar justiça, se for reconhecida e canalizada. Da mesma forma, a integração do ânima e do ânimos envolve o desenvolvimento das qualidades consideradas opostas ao seu gênero predominante. Um homem cultivando sua intuição e empatia ânima. Uma mulher fortalecendo sua capacidade de raciocínio lógico e assertividade ânimos. Quando essas partes são reconhecidas e nutridas, a necessidade de projetá-las em outra pessoa diminui e a atração se torna mais baseada na totalidade do ser e menos em uma busca por completude externa. A sincronicidade, aqueles momentos de conexão significativa entre o mundo interno e externo, servem como balizas nessa jornada. Não são meros acasos, mas sim sinais de trânsito do inconsciente, indicando que você está no caminho certo de autoconhecimento ou que há uma mensagem importante esperando ser decifrada. Se você está trabalhando em sua assertividade e, de repente, a pessoa que você tanto admira por essa característica reaparece, ou um evento que exige essa qualidade se manifesta em sua vida, preste atenção. É o universo ecoando seus movimentos internos. Esses momentos reforçam a ideia de que a vida não é apenas uma série de eventos aleatórios, mas um diálogo constante entre o seu eu mais profundo e o mundo ao seu redor. A grande virada acontece quando a energia, antes focada na outra pessoa, é redirecionada para si mesmo. Isso não significa ignorar ou desvalorizar o outro, mas sim compreender que a função primordial daquela fixação era servir como um gatilho para o seu próprio processo de individuação, o caminho para se tornar um indivíduo completo e único. Em vez de se perguntar o que você precisa fazer para que essa pessoa o veja de certa forma, ou para que ela saia da sua cabeça, comece a questionar: o que essa pessoa está me mostrando sobre mim que eu ainda não percebi? Que força ou fraqueza minha ela está iluminando? Essa perspectiva transforma a aparente obsessão em um mapa para o desenvolvimento. As emoções intensas, sejam elas de amor, raiva ou frustração, deixam de ser vistas como obstáculos e se tornam guias, apontando para onde sua atenção interna é mais necessária. É um convite para desmistificar o mistério do outro e, em vez disso, mergulhar no mistério do próprio ser. Ao fazer isso, você não só encontra respostas para a persistência daquela pessoa em sua mente, mas também descobre partes de si mesmo que estavam à espera de reconhecimento. É um caminho para a autoaceitação plena, onde você acolhe tanto suas luzes quanto suas sombras. Mas, e se, mesmo com todo esse entendimento, a figura persistir em sua mente? Será que ainda há mais camadas a serem reveladas? Ou é um sinal de que a integração precisa de mais tempo e dedicação? Essa jornada é um ciclo contínuo, não um destino final. Cada nova projeção, cada sincronicidade, cada sombra revelada é uma oportunidade renovada de crescimento. Assumir o controle da própria narrativa é o ato de coragem que leva à libertação. É a decisão de parar de esperar que o outro mude ou que a situação externa se ajuste, e, em vez disso, focar na única coisa sobre a qual você tem controle absoluto: sua própria transformação interior. Ao invés de tentar desvendar a outra pessoa, você se torna o maior mistério a ser explorado, o mais fascinante universo a ser compreendido. Esse mergulho consciente no próprio ser é o que permite despertar para uma versão mais plena e autêntica de si mesmo, onde a inquietude se transmuta em paz e a busca externa se converte em riqueza interior. Ainda que a compreensão se aprofunde e a jornada de autodescoberta avance, a persistência de uma figura em nossa mente pode parecer um enigma.
Essa presença que insiste em não ir embora, mesmo após tantas reflexões, nos convida a um olhar ainda mais minucioso. Não seria essa permanência um lembrete de que o trabalho interior é contínuo, um convite para desenterrar camadas ainda mais profundas do nosso ser? Essa é uma das grandes verdades da psique. A jornada rumo à totalidade é um processo vitalício. A pessoa que teima em habitar seus pensamentos pode, na verdade, estar apontando para uma área da sua vida onde a integração ainda não está completa, ou onde uma parte de você, talvez esquecida ou negada há muito tempo, ainda clama por reconhecimento. Pense na sombra, não apenas como os aspectos negativos que reprimimos, mas também como talentos adormecidos ou potencialidades inexploradas. Talvez a irritação que você sente pela aparente desenvoltura de alguém seja, na verdade, uma projeção do seu próprio desejo reprimido de ser mais espontâneo, ou a admiração por sua resiliência, um eco da sua própria capacidade de superação que você ainda não reconheceu plenamente. A sombra não é um monstro a ser combatido, mas um aspecto a ser abraçado e integrado, para que suas energias possam ser usadas a seu favor. Integrar a sombra significa reconhecer que todas as emoções e características, mesmo as mais desconfortáveis, possuem um propósito e uma energia. A raiva, quando vista não como algo a ser suprimido, mas como um sinal de que seus limites foram ultrapassados, pode impulsionar você a agir em sua própria defesa. A inveja, em vez de ser um sentimento paralisante, pode se tornar um indicativo claro de um desejo ou aspiração que você ainda não se permitiu buscar. É nesse reconhecimento honesto que reside a verdadeira força. O mesmo se aplica aos arquétipos do ânima e ânimos. Não se trata de uma simples projeção de características do sexo oposto, mas da busca por um equilíbrio interno. Para um homem, desenvolver o anima pode significar conectar-se mais profundamente com a intuição, a empatia e a criatividade, permitindo uma expressão mais completa de sua humanidade. Para uma mulher, a integração do ânimos pode envolver o fortalecimento da assertividade, do pensamento lógico e da capacidade de tomar decisões sem perder sua sensibilidade. Quando ânima e animos se encontram e se harmonizam dentro de nós, a busca incessante por essas qualidades em outra pessoa diminui e a atração se torna mais um reconhecimento de alma para alma e menos uma necessidade de preenchimento. A projeção, então, se revela não como um defeito, mas como um mecanismo valioso de autodescoberta. É a mente usando o mundo externo como um telão para exibir o que está oculto em nosso próprio interior. Ao invés de culpar a pessoa pela intensidade de seus sentimentos ou de tentar mudá-la, a chave é retirar a projeção, trazê-la de volta para si. Esse ato de retirar a projeção é como desdobrar um mapa. As qualidades que tanto te atraem ou te repelem no outro são setas apontando para suas próprias qualidades adormecidas ou para seus desafios internos. Isso exige um esforço consciente de autoanálise. Onde em mim reside a mesma característica que vejo nela? Como eu a expresso ou como eu a suprimo? É um convite para parar de buscar fora o que já existe, esperando ser despertado dentro de você. As sincronicidades, por sua vez, funcionam como faróis nessa jornada. São aqueles momentos que parecem mais do que meras coincidências, onde um evento externo espelha uma ideia, um pensamento ou uma necessidade interna. Se você está trabalhando para ser mais assertivo e, de repente, surge uma situação que exige exatamente essa postura, ou você encontra alguém que incorpora essa qualidade de forma inspiradora, não é apenas um acaso. É o universo, ou o seu inconsciente coletivo, validando seu processo, mostrando que você está no caminho certo e que há uma ressonância entre o que acontece fora e o que se move dentro de você. Prestar atenção a esses sinais fortalece a crença de que a vida está constantemente em diálogo conosco,
oferecendo pistas para nosso crescimento. Muitas vezes, a figura que persiste em nossa mente representa não apenas o que precisamos integrar, mas também um aspecto do nosso próprio destino ou caminho de vida. É possível que essa pessoa simbolize um ideal de relacionamento, um tipo de energia que precisamos cultivar ou até mesmo um propósito que nos chama. A fixação nesse sentido não é sobre a pessoa em si, mas sobre o que ela representa para o nosso próprio processo de se tornar quem somos destinados a ser. Ela é um espelho que reflete não só nossas sombras e luzes, mas também o nosso potencial não realizado. Diante de tudo isso, como podemos transformar essa energia persistente em um combustível para a nossa evolução, sem cair na armadilha de uma obsessão paralisante? A resposta reside em uma prática constante de autocompaixão e curiosidade. Não é um caminho de julgamento, mas de exploração gentil. Ao invés de se culpar por não conseguir tirar alguém da cabeça, use essa persistência como um sinal de que ainda há algo valioso a ser aprendido sobre si mesmo. Dedique-se a um diário da sombra, onde você anota as emoções fortes que a pessoa evoca e tenta conectar isso às suas próprias experiências passadas ou desejos futuros. Pergunte a si mesmo: que lição essa pessoa, ou a minha reação a ela, está tentando me ensinar sobre a minha própria força, vulnerabilidade ou propósito? Ao final, a meta não é apagar a figura da mente, mas ressignificar sua presença. Ela deixa de ser um peso e se torna um catalisador, um mestre silencioso que aponta para os recantos inexplorados da sua alma. A obsessão se transforma em introspecção profunda e a busca externa por completude cede lugar a uma rica descoberta interna. Você se torna o arquiteto da sua própria paz, o explorador do seu próprio universo. Esse é o verdadeiro propósito: desvendar-se para viver plenamente. Se você se identificou com essa jornada e quer continuar explorando os caminhos da psicologia para o autoconhecimento, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este.